Campinas, o Instituto Urânia, hoje vai ter a honra de conversar com o astrônomo Nelson Travnik, que tem um material imenso que vocês vão acompanhar daqui a pouco sobre o astrônomo Camille Flammarion. Mas antes, vou perguntar para ele como que ele chegou na astronomia, o que levou ele à astronomia e depois também a pesquisar sobre a obra e a vida desse grande astrônomo Camille Flammarion, que o Instituto Urânia divulga e tem esse nome Urânia em virtude de uma das obras tão famosas de Flammarion. Nelson, gratidão pela recepção, por nos acompanhar aqui e mostrar todo esse trabalho. E como é que você foi para a astronomia? Na sua família já tinha alguém nessa área? Se não, o que te levou a estudar aí a astronomia? Em primeiro lugar, na minha família não tinha ninguém na área. E eu, como adolescente, sempre preocupado e sempre gozando da juventude, eu nunca me preocupei, nunca esteve preocupado em observar, olhar para o céu, estudar astronomia. Até que um dia, através de um amigo, eu tomei relacionamento com um amigo e através de um livro que ele tinha, chamado Sonhos Estelares, eu comecei a me interessar e ele, ao mesmo tempo, começou a me mostrar o céu. Então, diante disso, eu falei, meu Deus, onde eu estava? E aí começou a me interessar, junto com esse amigo e mais um outro, né? Eu falei, olha pessoal, nós vamos aprofundar isso aí, vamos criar um observatório, né? Coisa simples, assim, particular, eu com mais os dois amigos, né? Criamos então o Observatório Astronômico Flammarion, na cidade mineira de Matias Barbosa. Quem não conhece Matias Barbosa, é uma cidade pequena, né? Matias Barbosa é uma cidade próxima a Juiz de Fora, né? Então nós criamos lá o Observatório Astronômico Flammarion, dedicado a estudos de astronomia. Não era um observatório que não atendia escola nem público, era um observatório dedicado exclusivamente a trabalho de astronomia. E como é que você começou a catalogar todo esse material, livros, textos, fotos, imagens, textos em francês falando de Flammarion? Como é que você começou a pesquisar a vida dele? Foi a partir daí? A partir daí, inspirado na obra de Flammarion, né, eu comecei a pegar tudo ao meu alcance, né, sobre a vida do Flammarion, né. Então, como eu morava, era próximo ao Rio de Janeiro, né, era próximo ao Rio de Janeiro, lá na Federação Espírita Brasileira, até então, que era no Rio de Janeiro, Avenida Passos 30, aí eu comecei na federação, que já editava várias obras de Flammarion, eu fui pegando essas obras de Flammarion lá na federação, né? E com isso eu fui colecionando, né? E depois com algumas idas a outras cidades aqui do Brasil, e principalmente no exterior, na França, eu consegui algumas obras dele, né? E formei um acervo que hoje não é, vou dizer que não é grande, mas foi o que eu pude conseguir até hoje, né? As obras principais dele, né? Obras não somente científicas, mas filosóficas também. Eu acredito que esse é o maior acervo que se tem hoje no Brasil, acho que é o seu, sobre Camille Flammarion, né? Não vejo mais ninguém com esse material e com essa riqueza. Eu não acredito que é o maior, né? Porque tem outros, no Brasil tem outros admiradores de Flammarion, porque na época de Flammarion, ele era o maior divulgador da astronomia, talvez, do mundo, né? As pessoas, tanto que aqui no Brasil você teve vários observatórios com o nome dele, sociedades com o nome dele, né? E muitos astrônomos, como disse uma certa vez uma pessoa, são crias de Flammarion, através de Flammarion que conseguiram. Porque Flammarion é ciência, é filosofia, é poesia, né? Ele uniu tudo e que fez essa imagem maravilhosa que é a astronomia, né? Verdade. Acredito que muita gente já te perguntou isso quando sabe que você é astrônomo. Nós estamos sozinhos no universo? Olha,
recuando um pouco no tempo, vários personagens antigos, como Epicuro, e filósofos como Platão, vários deles, eles imaginaram a ideia de outros planetas habitados. Entre eles, principalmente, Giordano Bruno, que escreveu aquele livro de Infinitos Mundos, né? Universo de Infinitos Mundos, numa época que isso aí era inadmissível para a igreja, né? Ele persistindo nessa ideia, ele foi para a fogueira no ano de 1600, porque ele não se retratou. Né? Então essa ideia já é antiga, só que, às vezes, para fortalecer a teoria, essas ideias, precisa uma prova. E essa prova demorou, mas chegou. Chegou em 1900, no ano de 1900, quando foi descoberto o primeiro planeta extrasolar, quer dizer, planeta ao redor de uma estrela. Hoje, nós temos catalogado já mais de 6.000 estrelas que têm planetas ao redor. E dessas 6.000 estrelas, tem 350 estrelas que ao seu redor tem planeta, que nós chamamos uma zona habitável, que pode ter habitantes. Pode ter habitantes. Então, no universo, é um número infinito. Se a gente pensar, Cláudio, é um número infinito de mundos, como disse bem Giordano Bruno, infinito de mundos habitados, porque na nossa Via Láctea nós temos 200 bilhões de estrelas. Já foi dito que ao redor de cada estrela, cada pontinho desse que a gente vê no universo, tem planetas ao redor, é uma ideia comum essa aí. Então, são tantos os planetas habitados, né, que é um número quase infinito. Então, a Terra hoje, como a gente bem define o nosso planeta, né, é um grão de poeira ao sabor dos ventos do deserto. Só isso, né? Representa somente só isso. E pode ser que isso ainda esteja superdimensionado. É verdade. Agora, como é que você analisa? O Flammarion criou um termo que era ultraterrestre. Alguém que estaria encarnado em um planeta, mas esse planeta seria sutil, estaria em outra dimensão. E a gente vê que mesmo dentro do espiritismo tem pessoas que têm uma dificuldade de entender esses conceitos, esses termos que o Flammarion criou. Bom, o Flammarion avançou no tempo, né? Avançou no tempo, já acreditando nessas coisas todas, admitindo isso, né? E essas ideias naturalmente foi reforçada por ele com a amizade que ele teve com Allan Kardec, né? Allan Kardec, isso está patente na doutrina espírita sobre a pluralidade dos mundos habitados, né? Então, através disso, as comunicações que foram recebidas, né, através psicografadas, tudo isso, né, reforçou essa ideia de Flammarion que realmente não estamos sozinhos no universo, né? Não estamos sós, né? Como diz, será que tem alguém olhando para mim, olha para o céu? Lógico que tem milhões olhando para você. Então, essa ideia do Flammarion veio por causa disso, né? Não só o aspecto filosófico, aquele aspecto aquela ideia que ele tinha, que não estamos só na Terra. A Terra não pode ser uma exceção desse imenso, né? Desse imenso universo. Né? Não tem como, né? Não tem como. Então daí é que veio, reforçou essa ideia do Flammarion. E isso ele colocou no livro dele, A Pluralidade dos Mundos Habitados, né? Que nós temos, inclusive, eu tenho um exemplar desse livro. Né? Aí ele colocou essa ideia. Só que quando ele colocou essa ideia, já não havia aquele clima da igreja de perseguir, de torturar, de prender, de mandar para a fogueira, né? Então, quando ele publicou esse livro, houve uma oposição muito forte da igreja, né? Porque para a igreja a Terra era o centro do universo, o centro de criação, tudo aqui é a função do homem e a criação, que uma após uma foram caindo, né? Né? Então, nesse livro, não já esboça tudo isso. Né? Agora, você já teve ou um contato, ou um sonho, ou algum médium falando para você alguma manifestação do Flammarion, ou isso nunca aconteceu? Gostaria que acontecesse, mas eu não sou médium, né? Nunca me propus a ser médium, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande que você adota, né? Mediunidade, né? Você tem que cumprir bem o papel de médium. Eu nunca quis ser médium porque as minhas atividades na astronomia me absorviam muito, né?
Então eu respeito, entendo, aceito a mediunidade, essas coisas todas, né? O próprio Flammarion era médium, né? Ele, Allan Kardec desenvolveu a mediunidade, tanto que no livro A Gênese de Allan Kardec tem um capítulo dele, né? Um capítulo que ele fala sobre a Gênese. Então, esse capítulo foi ditado por Galileu Galilei para o Flammarion. Você vê no livro A Gênese dele, né? Sim, verdade, está lá para o pessoal pesquisar. Vamos começar a mostrar algum do seu material para quem está acompanhando a gente, Nelson. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo início, né? Tá. Bom, aqui nós temos aqui a casa onde nasceu o Flammarion naquela época. Vocês viram que é uma casa muito simples, porque a família era, não vou dizer que era pobre, mas eram de pessoas ligadas à agricultura, né? A cidade onde ele nasceu, a cidade chamada Montenegro-Revoir, né? Era uma cidade de 1.267 habitantes, quer dizer, não uma cidade, é uma aldeia, né? Então a vida do Flammarion foi uma vida muito difícil, né? Em razão do estado social dele, né? E ele nasceu em 26 de fevereiro de 1842. Bom, a casa onde ele nasceu e como está hoje. A casa é a mesma. É a mesma. Né? Isso foi um colega meu que foi lá e fotografou a casa dele. Então você observa que, né, é a mesma casa. Sim. Né? É a casa dele. Bom, outra coisa interessante é você também ver os pais de Flammarion, né? Os pais dele. A Françoise e o Jules Flammarion. Ele é muito parecido com o pai. Né? Ele é parecido muito com o pai, tá vendo? Eles tiveram 4 filhos, né? 4 filhos, Flammarion era o mais novo, né? Os filhos dele depois, eles ficaram, um deles ficou célebre, que foi o Ernesto, que é esse que está aqui, né? Porque depois a vida lá ficou tão difícil que eles foram para Paris. Flammarion foi para Paris, né? Se aventurar para Paris, né? E lá em Paris, depois ele teve a vida dele. Aqui está o Ernesto, famoso Ernesto, que ele montou uma livraria e depois acabou montando uma editora. Isso ajudou muito o Flammarion, porque ele editava os livros do Flammarion, né? Editava o livro do Flammarion. Aqui está Flammarion de Ideia, a irmã dele, né? Então, eram 4, está faltando um que faleceu, né? Bom, quando o Flammarion foi para Paris, né? Ele foi para Paris com muita dificuldade, naquela época muito difícil, né? Não era o que é hoje. Não né? é o que é hoje. Bem, antes disso, devo dizer que desses 4 irmãos, o Flammarion, ele nasceu com 7 meses, em vez de 9. Parece que já aflito para encarnar, para voltar, né? Já vi essa história. Então ele foi para Paris, ele com 15 anos foi para Paris. Já na infância dele, ele foi uma pessoa assim que foi sempre uma pessoa já, parece que predestinada. Aos 4 anos ele sabia ler. Olha. Aos 6 anos ele era o primeiro da sala. Aos 9 anos ele já foi para o colégio, né? De lá, depois porque naquela época a igreja tinha muita ligação com a educação, né? Os grandes colégios, tudo eram católicos, né? Então a mãe de Flammarion queria, por exemplo, que ele seguisse a carreira eclesiástica. Olha. E Flammarion ele esteve num colégio desses, tá? E lá nesse colégio, né, ele conheceu um padre, o Ademir Bel, que começou a falar das belezas do universo, aquelas coisas todas, né? E o Flammarion aí ficou sensibilizado com isso, porque antes ele já estava ligado, já teve uma ligação, porque com 5 anos a mãe dele mostrou, houve um eclipse do Sol, e ele viu o eclipse do Sol assim com a imagem numa bacia, porque você não pode olhar diretamente para o Sol, mas pode ver a imagem numa bacia d'água. Aquilo já, para ele já... E depois esse padre Mirbel aqui, ele mostrou para o Flammarion também um cometa que tinha aparecido, e o Flammarion aí ficou fascinado, né? Ele começou assim, né? Então a mãe e o padre têm
foram assim, aqueles Miguel, que deram exatamente. o pontapé inicial. E nessa época do Flammarion, imagina, com 15 anos, né? Ele teve uma ocasião que ele ficou doente. Ficou doente e foi para um hospital. E nesse hospital, o médico que atendeu ele viu que na cabeceira dele tinha umas páginas de um livro que o Flammarion estava escrevendo. O livro é Cosmogonia Universal. Esse é o primeiro livro dele, né? É um livro de 500 páginas, tinha 160 desenhos do Flammarion. O Flammarion também parece um artista, né? Quando o médico ele viu isso aí, ele falou assim, poxa, isso aí é espetacular. Aí recomendou o Flammarion para o diretor do Observatório de Paris aceitar ele como ajudante lá, e ele foi aceito, né? Pelo diretor do Observatório de Paris, que era o não menos célebre Urbain Le Verrier, descobridor do planeta Netuno. Isso. O Urbain aceitou ele como aluno astrônomo, né? Colocando nele a tarefa no departamento das longitudes, né? E ele ficou lá 3 anos, né? Agora, o Urbain Le Verrier, eu tive em visita ao Observatório de Paris, nessa época que eu fui ver o Flammarion, estive lá. Era um homem detestável, todo mundo detestava ele. Ele tinha um temperamento terrível. Então, os amigos de Flammarion eram todos aqueles que detestavam o diretor, que era o diretor Le Verrier, célebre, né? Que é o descobridor do planeta Netuno. Então, depois de Flammarion ficou lá 3 anos, né? Ficando lá um dia, o Flammarion, aos 19 anos, o que acontece? Depois desse livro, Flammarion, afeito à ideia de mundos habitados, o que ele fez? Ele escreveu, aqui tem um exemplar, uma capa genuína desse livro dele, né? Sobre a pluralidade dos mundos habitados, né? Bom, quando ele escreveu esse livro, naquela época, era difícil acreditar muito, não estava muito aceita essa ideia. Quando ele publicou esse livro e chegou nas mãos do diretor do Observatório, Urbain Le Verrier, o Le Verrier não estava nada afim com essas ideias de planetas habitados. Chamou o Flammarion, achou isso uma ideia infantil, assim, não vou dizer ridícula, mas assim, entendeu? E com isso, Le Verrier apontou a porta da rua para o Flammarion. Mandou o Flammarion embora, porque não admitia isso aqui. Achava que era uma fantasia. Bom, acontece que esta obra teve uma repercussão imensa. Grandes personagens daquela época, como Victor Hugo, né, que era o maior da França, né, o imperador Napoleão III, né, aqui no Brasil, também II. Essa obra causou uma repercussão tão grande que aí o diretor resolveu chamar o Flammarion de volta para o observatório. Pô, Flammarion, vem cá, não é bem aquilo que eu falei, não, venha trabalhar outra vez com a gente, esquece aquilo, né, aquela coisa. Aí o Flammarion voltou para trabalhar no Observatório de Paris, né, e foi lá no Observatório de Paris que se dedicou muito aos estudos, aos trabalhos científicos, né, e ele foi o Flammarion que escreveu o catálogo de estrelas duplas mais completo que existia no mundo, né? Esse catálogo está num dos meus livros aqui, não propriamente o livro, mas os trabalhos dele, um dos livros que eu tenho, né? Sobre estrelas duplas. Né? Eu respeitava o mundo inteiro esse catálogo, era o mais perfeito, o mais completo. E Flammarion, com isso, ele começou a popularidade dele, né? Com 19, aí isso foi quando ele tinha 19 anos, né? E logo que depois daquela época difícil dele, teve um médico que ele conheceu, que vendo aquela vida difícil, falou, Flammarion, vem cá. Ele não tinha nem lugar direito para morar em Paris, morar num lugar assim, meio... Flammarion, vem cá, vem morar comigo, eu tenho lá um lugar para você e tal. E o Flammarion aceitou, falou, vou sim. Só que esse médico já estava com praticamente 70 anos, tinha uma esposa muito bonita, muito jovem, né, que era a Silvia, né, e sabia, Flammarion jovem, né, com aquela figura dele, poeta, astronomia, aquela coisa toda, naturalmente
cativou essa esposa do médico, né? E os dois ficaram se gostando muito, né? E chegou um certo ponto que Flamarion, olha, para você, ela que falou, a gente precisa se unir, falou, você tem que abandonar o seu lar, porque você vai ficar comigo, né? Aí foi quando ela se separou do marido, né? Separou do marido, então o marido também não esboçou reação nenhuma, porque ele viu o seu lugar, né? Ele com aquela idade dela, uma esposa bonita, jovem, ele, né? E muito conceituado, né? Foi quando a Sílvia foi então morar com o Flamarion. E a lua de mel deles foi num balão. Porque o Flamarion gostava muito de ascensão desses balões, né? Tanto que ele fez 14 ascensões em balão. Ele gostava de subir, ir no balão para estudar o aspecto da atmosfera, correntes de ar, essas coisas todas, né? E a lua de mel dele foi no balão, com a Sílvia. Bom, a vida então do Flamarion, né, continuou, né, sempre naquilo. Até depois chegou mais tarde, que aconteceu, um dos grandes acontecimentos da vida dele foi a questão do Observatório Juvisy, né? Como ele conseguiu isso? O Flamarion era uma pessoa que recebia cartas do mundo inteiro, né? Era uma pessoa assim. E ele recebia várias cartas de um senhor muito rico, né? Meurer, uma pessoa muito rica, né? Lá na França, recebia, estava em contato com ele já com diversas cartas, né? Então, numa das cartas, depois, esse cidadão, sentindo que já estava com a idade avançada, sabe, ele gostando muito do Flamarion, ele resolveu doar ao Flamarion um verdadeiro palacete, né? Que é o Observatório Juvisy, uma área imensa, jardinada, né? Um prédio maravilhoso, né? Eu devo ter uma fotografia depois para mostrar para você, do Observatório Juvisy, né? Onde eu vou chegar lá, eu estive lá. Então, o Flamarion aceitou, né? Só que o Flamarion transformou aquele palacete, aquela coisa, num observatório, né? Uhum. E lá ele fundou o observatório. Uma coisa interessantíssima, que até sensibiliza nós, eu fico até emocionado quando eu falo isso. Na inauguração desse observatório em 1887, se eu não me engano, a quem lhe convidou como pessoa de honra para inaugurar esse observatório? Dom Pedro II. Imperador. Que já tinha correspondência, entendeu? O imperador admirava ele, né? Dom Pedro II, imagina, saiu naquela época, você pensa bem, sair do Brasil, era navio, tinha avião, era uma viagem, né? Ele saiu do Brasil com um conde, um visconde no Iraque e com o diretor do Observatório do Rio de Janeiro, foram 3. Quer dizer, aquela viagem navio, chegar em Paris, ainda pegar, não sei se naquela época tinha trem, não sei o que saber do ano, para parar lá em Juvisy, 50 quilômetros, para ir na inauguração do observatório. Então, o Dom Pedro II foi lá, né? Foi muito bem recebido o Flamarion, porque os dois já tinham afinidade, até espirituais também, né? Porque o Dom Pedro II, ele sabia, ele já tinha conhecimento mais ou menos da doutrina, da doutrina espírita, mas ele, naquela época, falar nisso era meio, sabe? Sim. Todas as pessoas geralmente eram da maçonaria, né? Maçonaria. Então, o Dom Pedro II foi lá, estava na inauguração. Nesse dia da inauguração, ele concedeu ao Flamarion a comenda da Ordem da Rosa, uma comenda especial do Brasil. Plantou um cedro do Líbano, uma mutinha de cedro do Líbano, que está lá até hoje. Eu tinha aqui, mostrei para vocês, eu fotografei. Acho que está aqui, não está? Eu fotografei. Esse é o Esse é o palacete. Aqui está aqui você tem o cedro do Líbano que está até hoje. Eu fotografei isso. Aqui tem uma placa com os dizeres de Dom Pedro II, imperador do Brasil, né?
visitou Camille Flammarion, foi no dia de inauguração, essa planta está em sua memória, né? Aqui quando eu estive lá tem onde está sepultado Flammarion com as suas 2 esposas, né? Então isso tudo é pertinente. Aqui, o Observatório de Paris, esse Observatório de Juvisy, antes disso, como naquele tempo não tinha fotografia, aqui está um retrato, um desenho do nosso imperador, Dom Pedro II, observando naquele dia o planeta Vênus. Foi ele que fez a primeira observação da luneta nesse dia. Que legal. E, bom, aí existe um motivo porque eles escolheram Vênus? Porque Vênus estava aparecendo. No céu você observa o que você está vendo, né, Cláudio? Então, quando eu recebi uma comunicação da França que ia reinaugurar o observatório, porque esse observatório ficou parado, precisava de reforma durante quase 30 anos, sabe? As reformas precisavam muito de dinheiro, né? Então, depois desse tempo, eles conseguiram dinheiro da municipalidade, doações e tudo, e reformaram todo o observatório. Eu recebi uma comunicação, como membro da Sociedade Astronômica da França, eu recebi uma comunicação dizendo que eles iam reinaugurar o observatório, naquele dia 17 de setembro de 2011. Eu falei com a minha esposa, estou indo. Foi o dia que eu tirei essas fotografias. Na ocasião também, aqui você vê o observatório de Juvisy, a luneta, toda reformada. A cerimônia, aqui estou eu aqui do lado, ó. Sim. A cerimônia, tinha deputado, tinha prefeito, várias autoridades, né? E umas palavras também que eu falei em francês, né? Aqui tem, né? E na ocasião eu falei umas palavras, né? Que eu achei importante, né? Eu achei importante nessa ocasião eu dizer alguma coisa que eu era uma pessoa do Brasil que estava prestigiando isso, prestigiando um evento onde estava presente o nosso imperador. Então eu fiz um texto em francês e aqui na cerimônia eu falei para todos aqui que estavam lá, em nome do meu país, prestigiando uma data tão importante em nome do Brasil. Você foi o único brasileiro lá? É o único brasileiro. Então eu era o único brasileiro lá, né? Apesar que no Brasil tinha outros, também tem outros membros, né? Então para mim foi uma das experiências assim mais emocionantes, mais gratificantes que eu tive na minha vida. Foi naquela ocasião, ali, né? Que até na época eu dizia essas palavras me embarbaquei, né? Porque eu sou muito emotivo. Eu falei essas palavras, gostaram muito. Desde do Brasil, aqui ele é do Brasil, ele estava. Legal. Foi muito bom. Foi então, histórico. Flammarion, ele conseguiu a doação dessa propriedade e transformou num observatório, né? Porque ele não tinha condições nenhuma econômica para comprar nenhum terreno, quanto mais um palacete, né? Aí Flammarion montou esse observatório que, depois que ele faleceu, passou para a esposa e é propriedade da Sociedade Astronômica da França, né? Certo. É verdade que ele tinha o dom da oratória? Flammarion tinha. Tanto que quando Kardec faleceu, várias pessoas discursaram na época do cemitério, né? Estava ali o túmulo. E Flammarion foi indicado como orador oficial, né? E o discurso dele, tem um discurso dele muito bonito nessa ocasião, que você agora está dando até olhando para levar o discurso dele, se ainda não tem o discurso que ele pronunciou por ocasião do enterro de Allan Kardec, né? Eu estive uma ocasião em Paris e visitei o túmulo do Kardec. Estive lá no cemitério, ele está no cemitério. Em Paris tem 3 grandes cemitérios, 3 grandes cemitérios. Ele está no cemitério Père Lachaise. O túmulo dele é realmente muito simples, né? Mas bonito. Um dia eu falei, eu vou visitar o túmulo do Kardec. Na entrada do cemitério você já recebe um folheto lá onde estão, porque a França é um local de pessoas famosas, né? Sim, muita gente famosa ali. A França, antes dos Estados Unidos, era o centro cultural do mundo, né? Então, eu fui no cemitério, eu tinha visto naquele guia
guia turístico da Folha de São Paulo, que o túmulo de Kardec era o mais florido do cemitério. Eu falei, eu quero ver isso aí. Na entrada do templo, e o segundo mais florido era de Chopin, grande compositor Frederico Chopin. Então, na entrada do cemitério, eu comprei 2 botões de rosa. Falei, um para Kardec, um para Chopin. Aí foi. Quando eu cheguei no túmulo de Kardec, tinha tanta flor que quase não tinha lugar para colocar o meu botão de rosa. Era verdade, o guia turístico da Folha estava falando a verdade. E o segundo mais florido também era do Chopin. Coisa impressionante. Então, Flammarion tinha esse dom da oratória, né? Ele irradiava, né? O entusiasmo, a simpatia, né? De tudo, né? Ele era uma pessoa cativada. Né? Ele tinha esse dom, porque ele aliou a astronomia, não só a ciência, a filosofia, mas a poesia. Né? Você vê os livros dele, é poesia pura. Né? Isso eu acho que é muito importante nas ciências, nessa parte, né? Da poesia, né? Levar também para a poesia, não só naquilo árido, às vezes só naquilo, né? Técnico. É técnico, né? Sim. Agora tem algumas relíquias aqui, né, do Flammarion, né? Alguns livros que são difíceis de achar atualmente. Aqui, por exemplo, antes disso, você tem a Silvia, que é a primeira, não tem bem fotografia dele, mas esse é o aspecto da Silvia, a primeira esposa dele, né? Tá. Primeiro, que ajudou ele muito, ela também contribuiu muito nos trabalhos do Flammarion, né? Não foi somente seu papel de esposa. E a segunda esposa, quando a Silvia faleceu, aí que ele casou depois com a Gabriele. A Gabriele, que, né, bem mais nova do que ele, tanto que Flammarion faleceu em 1925, isso. E Gabriele foi falecer em 1962. Nossa. A diferença da idade deles era para mim, eu acho que ela tinha 30 e poucos anos, ele já tinha 75. Ela casou de novo ou não? Depois? Eles casaram de novo. Né? Acompanhou, né? E depois que o Flammarion faleceu, ela continuou o trabalho do Flammarion, toda aquela coisa. Ah, legal. Ela herdou tudo isso, né? Bom, aqui uma coisa interessante também é que eu já tinha falado, o Camilo Saint-Saëns, o grande compositor Camilo Saint-Saëns, que era amigo do Flammarion, bem como Victor Hugo, né? Desnecessário falar quem foi Victor Hugo, né? E Camilo Saint-Saëns na música, então, né? E o Flammarion gostava tanto de música, o Camilo Saint-Saëns falou com ele, falou brincando, né? O Flammarion já estava fazendo concorrência a ele. Uma coisa aqui muito interessante, aqui, muito bonita. O Flammarion gostava em Paris, naqueles cafés, era uma praxe na café, tomar um chá, um cafezinho, uma coisa assim, né? E sempre tinha fruta, você vê maçã aqui. E aqui ele está com a Gabriela, você vê que já a idade dele já é com ela aqui, ó, tá vendo? E tem coisa interessante, porque quando os dois se levantavam e iam embora, eles gostavam muito de cereja. Ficavam os caroços de cereja aqui, as pessoas iam lá, pegavam os caroços de cereja para guardar de lembrança, porque eu ficava com a cereja que o Flammarion comeu, né? Ele era tipo um popstar, né? Um popstar. Então, aqui está o material, né, que eu trouxe para mostrar para vocês, várias obras, né? Tem coisas aqui. Aqui tem a Astronomia Popular, que é a grande obra dele de vulgarização, a Astronomia Popular, né? Astronomia Popular. Essa é de divulgação da astronomia, né? As pessoas, para todas as pessoas lerem, entenderem os planetas, as coisas todas bonitas, né, da astronomia, né? Essa aqui é uma segunda edição, né? Houve uma segunda edição que a Gabriela é que promoveu isso aqui. Que legal. É a segunda edição. Bom, paralelamente a essa, que isso aqui é divulgação. Ele escreveu paralelamente a essa, agora vem uma coisa que é difícil, muito difícil de encontrar. É a sequência daqui, a Astronomia Popular, tá vendo? Só que aqui é só trabalho científico em cima de estrelas duplas, nebulosas, com dados aqui que até hoje são válidos, né? Posição de estrelas duplas. Então esse é um livro aqui, esse aqui é antigo, né? Esse aqui é antigo, né? As estrelas e as curiosidades do céu. Suplemento da Astronomia Popular, né? Aqui tem muitos dados sobre estrelas duplas, que inclusive agora eu estou usando.
Que legal. Estou usando esses dados. E a editora é do irmão dele, né? A editora, vamos ver se é do irmão. A editora foi Ernesto Flammarion, do irmão dele. Editora do irmão dele, né? Outro livro. O Flammarion escreveu alguns livros que aqui no Brasil, os livros de ordem filosófica, eles eram publicados pela Federação Espírita Brasileira. Né? Sim. Com o correr do tempo, os dados astronômicos mudaram muito, então ficaram muito defasados. Né? Eles, como se diz, eram livros filosóficos, então eles acharam por bem uma parada na edição dele. Eu tenho aqui também um livro, se quiser saber sobre a vida do Flammarion, está aqui, porque é o livro que ele escreveu sobre a vida dele, desde criança até uma determinada Memórias Biográficas Filosóficas de um Astrônomo. Esse livro aqui é sobre ele, escreveu sobre ele mesmo, né? A vida dele toda. Aqui então está tudo que você precisa saber sobre a vida dele, está aqui. Né? Isso aqui é um livro também muito difícil de encontrar, né? Não sei o ano disso aqui, mas eu consegui esse livro. Né? Deveria ter uma tradução em 1911. Comprado em 1911, né? Então, aqui você tem tudo a vida dele, os retratos dele, da juventude, tudo, está tudo aqui. Né? Inclusive tem uma história que ele serviu o exército. Né? No tempo que uns 1886, quando a França, o exército alemão invadiu a França, na Segunda Guerra invadiu. Os prussianos, a Prússia, invadiu. Chegou perto de Paris, ameaçando entrar em Paris. Houve um cerco de Paris. E, naturalmente, o Flammarion era da pátria dele, né? Ele foi convocado e tem uma imagem desse livro dele aqui com aquele uniforme militar, né? Ele fala mais como um mensageiro militar, não uma pessoa que ia lutar, né? Aliás, quando se mexe assim, por exemplo, mexe nas coisas assim, nas nossas origens, na nossa pátria, não há como ficar diferente. Eu tenho uma fotografia do Edwin Hubble, o nome do telescópio parcial Hubble, o famoso Hubble, Edwin Hubble, né? Eu tenho uma fotografia dele com um uniforme militar observando o telescópio. Na Segunda Guerra Mundial ele levou o uniforme militar. Então, quando mexe assim com essas coisas, né, com as nossas origens, essas coisas, ele está sempre agregado um pouco, né? Ele fica um pouco assim. Apesar que isso aí, você tem um espírito universalista, você vê que tudo isso é bobagem. Até a nosso lar, a nossa vida ali, né? Nós estamos ali, né? Não é esse motivo, né? A coisa mais estúpida que pode existir, essas guerras, né? Essas coisas todas. E o homem ainda não superou isso, infelizmente. Né? Estamos a caminho. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Agora você tem uma edição, né, da revista Astronomia, né? Que fala do enterro, né? Do funeral dele. Esse aqui foi do mês que o Flammarion faleceu, julho de 1925, né? Então aqui já no início já está falando. Olha que foto legal. Morte de Camilo Flammarion. Flammarion morreu terça-feira, se não me engano, 3 de junho, às 16 horas, né? A Sociedade Astronômica da França perdeu seu secretário-geral e fundador, seu pai. O seu desaparecimento causou uma verdadeira consternação em todos os locais. Né? Então foi um número dedicado a ele, com as pessoas que pronunciaram discursos, né, por ocasião do enterro dele. Né? Muita gente conhecida, Muita né? Muita gente foi lá, né, pronunciar esses discursos todos. Né? Eu acho que eu tenho aqui uma imagem uma certa hora desse dia, né? As coroas de flores das pessoas, né? Você tem a hora com o féretro, né? O caixão está sendo conduzido
para onde ele está enterrado no jardim do observatório. Aqui está o túmulo dele, à esquerda a primeira esposa, à direita a segunda esposa dele. Ele até isso, parece que ele foi vencido, ele está no meio das duas esposas. Que homem! Legal. Então vocês estão percebendo aí, né, o material que a gente está mostrando para vocês, vai ficar aí como legado da história audiovisual do Instituto Urânia. Tem um material, né, que o Nelson gentilmente cedeu para a gente, que nós vamos estar levando e vamos divulgar isso com o passar do tempo. E, claro, esse vídeo aqui ele está sendo gravado de uma vez só, mas a gente vai dividir ele e vamos fazer vários para que fique mais popular, né, a divulgação dele, tanto no YouTube, no Instagram, nas redes sociais e também no Instagram do Instituto Urânia. Para a gente encerrar, Nelson, se você pudesse resumir Camille Flammarion, o que você diria? É difícil. É difícil. Ele tinha um tamanho imenso, né? Uma presença. É muito difícil você definir uma pessoa assim, muito difícil. Ele reúne todas as qualidades que uma pessoa pode ter. De ciência, de filosofia, pessoalmente, de humildade, uma vida exemplar, né? Quase intocável. Uma pessoa que, se fosse em certa época, se fosse, por exemplo, uma carreira, tipo como uma carreira eclesiástica, poderia ser transformado em santo Flammarion. Manuel Carlos, realmente, o grande mérito da vida dele foi milhões e milhares de pessoas que ele conduziu na astronomia. Tanto que aqui no observatório, pelo que eu conheço, 4 observatórios do nome dele, fora a Sociedade de Astronomia também, né? Sociedade de Astronomia também, né? Então, o grande mérito da vida dele foi levar a astronomia, que não era assim, a astronomia era uma coisa muito um pouco fechada, né? Naquele tempo era fechada, né? Até eu peguei um pouco dessa época aqui no Brasil, que a astronomia era uma ciência um pouco fechada, né? Era só vista nos observatórios, gabinetes de astrônomos. Então ele fez a astronomia, uma ciência ao alcance de todos, né? Então eu acho que o grande mérito dele é esse aí, ó. O exemplo da vida que ele fez não somente pela astronomia, pela humanidade. Sim, com certeza. Antes de encerrar, não podemos deixar de falar, né, Nelson, do trabalho que você está fazendo, né, divulgando. Conta um pouquinho para o pessoal, inclusive as pessoas podem visitar isso, tem todo um trabalho aí legal. Quando eu estava lá no meu observatório astronômico Flammarion, bem à vontade em Minas Gerais, né, com meus 2 amigos, e nós sempre realizamos trabalhos científicos lá, fizemos a parte científica do observatório, e eu fiquei conhecido pelos trabalhos que eram publicados, não somente aqui, mas também no exterior. Quando o prefeito de Campinas, Dr. Lauro, resolveu construir o Observatório Municipal de Campinas, foi o primeiro observatório municipal do Brasil. Ele se propôs a construir esse observatório inspirado em Flammarion. Foi inspirado em Flammarion. Ele também professa a doutrina espírita também. Que legal. E ele é uma pessoa fantástica. Ele sabia dos trabalhos que eu fazia em Minas e um dia ele precisava de astrônomos para Campinas, para o observatório, e ele me conhecia, né? Todo o trabalho dele. Um dia ele falou: Travini, que você quer vir para Campinas? Estou construindo um observatório aqui, preciso de gente aqui. Eu falei: doutor Lauro, não fala 2 vezes, não, que eu já estou arrumando a mala. Aí em 1976 eu vim para o observatório de Campinas. Trabalhei 20 anos, 10 anos como diretor do observatório. Nessa mesma época, eu consegui, através dos amigos, implantar o Observatório Municipal de Americana, que está aqui ao lado, e o Observatório Municipal também de Piracicaba. E depois disso também influenciei até no Observatório lá da Cidade da Criança, o Observatório da Cidade da Criança, São José do Presidente Prudente. Então, trabalhei praticamente em 4 observatórios, né? Participando como fundador, né? Quase 3 observatórios. Então, eu vim para Campinas, aqui naturalmente a minha vida mudou, né? Porque São Paulo é São Paulo, Campinas é um centro, sempre foi um centro
tecnologia fantástica, né? E aqui eu fiquei 20 anos no observatório, me aposentei, porque eu tinha mais 2 observatórios para ir, falei, não, era a trabalhar de domingo a domingo, para não dar, né? Apesar que a minha esposa reconhece muito bem, sempre reconheceu muito bem o observatório, eu consegui, inclusive, colocar o observatório na cidade de Campinas, né? Para não dar aquela história, né? Ficar em casa domingo a domingo e cadê a família, né? Então ela aqui trabalhando junto no observatório, ela entendeu melhor isso, né? E aqui eu consegui realizar esse sonho meu de trabalhar profissionalmente. O que a gente fazia em Minas, aquilo que a gente fazia em Minas, era particular, né? Tudo particular, cada um tinha suas atividades. Sim. Eu e meus colegas, cada um tinha suas atividades profissionais, né? Aqui eu passei a trabalhar como astronomia, profissionalmente, né? E aqui eu consegui realizar esse meu sonho, né? De trabalhar em astronomia, né? E fiz algumas coisas aqui, sabe? Eu vou dizer porque foram muitas coisas que eu consegui fazer astronomia aqui, né? Inclusive trabalhos com a NASA, né? Aí eu fui observador na época do projeto Apolo da NASA. O Brasil participou como uma equipe de observadores da Lua e eu fui incluído nessa equipe, né? Eu já trabalhei para a NASA nessa época da NASA. Mas nessa época eu estava em Minas, né? Era observatório foi na Minas. Eu trabalhei no projeto da NASA, da observação lunares, né? E outras coisas mais, né? Todos os eventos astronômicos eu sempre realizei trabalhos, né? Sim. A aparição do cometa Halley foi uma coisa espetacular, né? Um evento que demora 75 anos para acontecer outro, né? Observação do planeta Marte, os eventos, os eclipses, né? 3 vezes eu fui visível, participei de eclipses totais do Sol. Na ocasião eu fui lá para Amazonas, em Tefé. Eu fui na fronteira com o Uruguai. Depois teve um eclipse visto na Europa, que inclusive passava pela Áustria, onde eu tenho inclusive família lá, né? Fui ver o eclipse, né? O eclipse na Áustria. Todos os anos tem esses eclipses em diversos locais, né? Tem eclipse até na China, vai cair lá, né? Tem uns eclipses que caem até no mar. Os astronautas para observar tem que ir um navio para observar. Olha só. É um espetáculo fantástico. É legal. O maior espetáculo no céu da natureza é o eclipse total do Sol. É o dia que se transforma numa noite estrelada. Olha, é de arrepiar. Com certeza. Tanto que na atividade causava um impacto muito grande, né? O pessoal tinha medo, né? Você tem um dia as coisas acontecendo naturalmente, de repente aquilo vira uma noite estrelada. É uma coisa altamente impactante, né? Também como a natureza, né? Você vê os animais, as aves, tudo, nessa hora ficam completamente desgovernados, não sabem o que fazer, né? Fica daquele, que passa na cabecinha desses. Cadê o sol? Cadê o sol? Né? Então são vários eventos que eu já tive a oportunidade de participar, numa vida de 70 anos disso. Astronomia. 70 anos. Né? Agora, como você trabalhou aí com o projeto Apolo, então esse pessoal que está nas redes sociais falando que o homem não foi na Lua, é só estudar um pouquinho mais. Estudar um pouquinho para ler, né? Ler, ver as filmagens que foi feita, né? Porque trouxeram 300 quilos de rocha. Aqui mesmo, nesse lugar onde eu trabalho atualmente, chama MAS, Museu Aberto de Astronomia, aqui em Campinas, né? Onde você tem diversas atividades, uma inclusive desse radiotelescópio, onde você recebe sinais do espaço e você vê como os sinais são recebidos. Tem um planetário aqui, a borda de um planetário que se vê aqui, em forma da Lua, que metade da Lua, astroteatro. Que legal. Lugar que você fica ao ar livre dentro, né? Sempre com um astrônomo explicando, né? Tem o pavilhão solar, você vê, através do aparelho especial, você vê aquelas explosões no Sol que acontecem. Sim. Né? As explosões. Fica aqui perto de Campinas. Fica, se você botar, fica 32 quilômetros de Campinas. Né? Pertinho. Não vale a pena porque é muito espaço Gaia. Né? Todo o projeto Apolo tem uma ala especial dedicada à conquista da Lua. Que legal. Quero ir lá conhecer. Eu ajudei a montar essa ala, está tudo lá. O Brasil participou ativamente. Foi um dos países que mais, depois dos Estados Unidos, o que
deu a melhor contribuição, foi o Brasil, tá? Em número de observações. E além desse aspecto da contribuição científica, há um aspecto que poucas as pessoas conhecem. Quando chegou na hora da Luz, naturalmente era uma viagem, né? Vai para a Lua, dias, né? E naturalmente dentro da nave você vai ter sede. Você não vai tomar um guaraná, uma Coca-Cola, uma cerveja. Então precisava ter uma água especial para beber nessa ocasião. Uma água indicada especial. Por incrível que pareça, poucas pessoas podem até pensar que eu estou exagerando. Não estou exagerando, porque eu tenho prova disso. Por incrível que pareça, a água servida durante o voo da Apollo 11 foi água do Brasil. Olha. Água numa cidade aqui perto, muito conhecida, que é de Lindóia. Lindóia, sim. Por que água de Lindóia? Alguém da NASA veio aqui examinar a água? Cláudio, não. Eles pegaram uma análise dessa água feita em 1926 pela maior cientista da França, Madame Curie. Ela veio em 1926 com a sua irmã Irene, que ela soube da radioatividade da água aqui de Lindóia. Ela veio com a filha dela examinar essa água. Viu as propriedades radioativas, geométricas, sais minerais, viu tudo. E ela fez uma análise dessa água. Essa análise, claro, foi bater nas mãos da NASA. Olha. Quando a análise, ela estava pesquisando que água ia levar diversos lugares, né? Quando essa análise bateu nas mãos da NASA, ela falou, é isso que nós estamos querendo. Essa. E daqui saíram, como eu faço muitas palestras falando disso, e quando eu falo disso, as pessoas podem ficar pensando, o Travnik está exagerando, isso não tem negócio de água da Brasil na Lua. Não. Eu fui em Lindóia e peguei uma cópia da nota fiscal da remessa da água para o Centro Espacial Kennedy. Eu tenho essa cópia da nota fiscal. Então, quando eu faço uma palestra, é um documento histórico. Até aqui. Tudo direitinho marcado, a quantidade de água que saiu do aeroporto de Santos Dumont, do Centro Espacial, então a água do Brasil participou da conquista da Lua, não somente as nossas observações, mas também a água de lá. Né? E uma coisa também que as pessoas é bom ficar sabendo, que na Lua você vê uma multidão de crateras, e aquelas crateras têm feito nomes, né? As maiores têm nomes de cientistas famosos, artistas, né? Pintores, gente famosa no mundo, né? Está lá. E tem um brasileiro que está na Lua. É o único brasileiro que está na Lua, nessa parte visível, porque tem a parte que a gente vê e a parte que a gente não vê. Né? Nessa parte visível, só tem um brasileiro nessa parte com o nome lá. Ayrton Senna, Xuxa, Pelé, não. Alberto Santos Dumont, que era astrônomo amador, conhecia Flammarion, conhecia Kardec também, conhecia Neutrino, Kardec. Não precisa dizer que ele foi Santos Dumont. Nossa. Não precisa falar. Que revelação, hein? Eu estive sempre muito ligado à vida de Santos Dumont, sempre escrevendo artigos falando disso, porque Santos Dumont também, as pessoas pouco conhecem. Santos Dumont era astrônomo amador. Ele tinha um observatório fora de Paris, né? Em Trouvé, nessa localidade na França, ele era astrônomo amador. E eu sempre falando isso, escrevendo artigos, um dia lá em Minas Gerais tem um museu Santos Dumont, na cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais, que é próximo ali de Barbacena, né? E todos os anos fazem homenagens lá a pessoas assim, que se destacam, né, nessa área da aviação, né? Porque perto ali em Barbacena está a escola de cadetes do aeronáutica. Né? E teve um ano que eu recebi uma comunicação de lá, que eu fosse lá receber uma medalha de mérito científico de Santos Dumont. Que legal. E eu fui lá. A dimensão do mundo, eu fui receber essa medalha lá, porque eu sempre me dediquei muito à vida de sangue. Que inclusive Santos Dumont, quando era criança, ele estudou aqui em Campinas, no colégio Culto à Ciência, ele esteve aqui em Campinas e estudou aqui. Não sabia. Estudou aqui. Né? Quanta informação, hein? Nossa, é muita história. Muita história. Agora você me fez lembrar, Nelson, esse papo do Santos Dumont. Eu tive a honra de fazer uma palestra sobre Camille Flammarion,
aos militares do 4º Comarca, Comando Aéreo Regional do Sudeste. Eles controlam o espaço aéreo do Sudeste. É Igrejinha? Não, mas em São Paulo. São Paulo, no Ipiranga. E o auditório lotado de militares e eu falando sobre o Caminho Flammarion. Lembrei agora sobre o Caminho Flammarion, inclusive o comandante, né, da época, isso faz 4 anos, ele se interessou muito pelo Caminho Flammarion, indiquei alguns livros para ele procurar e foi bem legal porque o pessoal curtiu bastante e perguntaram muito. Quer dizer que você falou mais sobre Flammarion do que sobre o Dumont? Falei mais sobre o Flammarion lá e foi bem interessante. Quero agradecer aqui a sua presença no Instituto Urânia, agradecer por todo esse material que você colocou para a gente conhecer e que você doou aqui para a gente. Agradecer por termos recebido aqui em Campinas, tomamos aí um pouco do seu tempo nesse sábado à tarde e possamos aí continuar estudando, trabalhando e falando mais desse mestre que é Flammarion. E o assunto não fala, nós falamos um pouco sobre ele, mas existem umas coisas, né? É que não dá para se falar tudo em certos capítulos, já tem para a gente comentar tudo, né? Então, alguns artigos que eu escrevi sobre Flammarion, eu falo, né, para vocês levarem, alguns artigos que eu já escrevi em revistas, em jornais, né? Para vocês levarem. Eu acho também interessante saber algum detalhe, alguma coisa, que às vezes a pessoa. Até hoje eu estou descobrindo coisa do tempo do Flammarion. Eu não sabia, eu lembro agora uma coisa sobre ele, descobri que o primeiro impacto na vida dele, quando era criança, porque tinha uma menina de 10 anos, que eu acho que foi o primeiro amor dele, Antonielli, que ela faleceu com aquele problema naquele tempo, com o problema da cólera, né? Ela faleceu, e houve aquele impacto muito grande, foi o primeiro amor dele, com 10 anos, ela tinha 10 anos, né? Então ela faleceu, obviamente a filha ficou assim, né, muito sentido com isso. Então todas as vezes a gente está descobrindo coisas, né? Eu recebo essa notícia da França, da Sociedade Astronômica da França, tem coisas de todos os anos, dia 3 de junho, o dia que ele faleceu, lá no Observatório de Juvisy, tem uma cerimônia, e vão várias pessoas lá, né? O túmulo dele, né? Eles estão essa homenagem a ele todos os anos, dia 3 de junho. Que legal. Essa homenagem a ele, porque sem dúvida ele foi uma pessoa extraordinária. Sim, gratidão, Nelson. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês e você sempre à disposição de caminho que vocês quiserem visitar aqui os observatórios na região. Vocês vários observatórios aqui, planetários também, né? É uma região muito rica aqui nesse, né? Muito rica nesse aspecto. Eu não sei que bem-vindo aqui para o. Obrigado. Agradecer também ao Djalma, mostra aqui o Djalma, a Cida, que vieram nos acompanhando, a Angélica que está gravando, vou pegar o celular e mostra, dá um tchauzinho aqui. Ela que foi a nossa câmera. E aguardem que vem mais informações aí sobre Caminho Flammarion no Instituto Urânia. Um grande abraço.